nossos lábios a tua palavra, para podermos transmitir o Evangelho e ensinar às pessoas aquilo que o Senhor ensinou aos seus discípulos. Nos deu o poder de sermos nova criatura, para dar testemunho do teu Evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. Amém. Continuando com o texto de Boas Novas aos Gálatas, o pastor Wagner diz assim: só um homem cego pode deixar de apreciar o esplendor da luz. Embora um homem não tenha conhecido qualquer outro tipo de luz artificial, é certo a que vem de uma luminária reconhecerá imediatamente que é luz. O que emite uma lâmpada elétrica lhe é mostrada pela primeira vez. Está claro que há graus diversos de conhecimento, mas não há nenhuma controvérsia entre os graus de conhecimento. Ou seja, existem irmãos que têm um grande e profundo conhecimento sobre a reforma pró-saúde, um outro sobre culinária, um outro sobre profecia, mas aquele que tem um conhecimento profundo sobre culinária, o outro sobre profecia, se os dois têm a verdade, não deve haver divergência entre os dois, porque os dois têm a verdade. Se há divergência entre a verdade que eu prego e a verdade que você prega, então isso significa que a minha verdade pode não ser verdade e que a tua verdade também pode não ser a verdade. Pois a palavra de Deus diz que nós seríamos um, assim como Cristo é um com o Pai. Então, continua o pastor Wagner: os que são guiados pelo Espírito de Deus sempre estarão prontos a reconhecer o trabalho do Espírito Santo nos outros. Ou seja, deve haver perfeita unidade. Devemos examinar a palavra, os livros dos pastores Jones e Wagner. O que se deve pregar hoje é o Evangelho eterno. E de acordo com o pastor Wagner, no seu livro Lições de Fé, do início ao final deste livro, e de quase todos os outros livros, o pastor Wagner vem mostrando que Jesus venceu o pecado através do poder da palavra, citando a palavra. Então ele vem ensinando aqui o Evangelho, a verdade. E eu fico triste, devido a ver tantos grupos leigos falando tanto sobre o decreto dominical, mas não fala nada sobre a mensagem de Jones Wagner. Aqui no Brasil, nunca foi lançado um livro que contém a mensagem e os escritos dos pastores Jones e Wagner, a não ser este pequeno livro aqui. Eu me lembro que a primeira edição desse livro foi uma apostila, e depois veio esse outro, publicado em 2003, pelo irmão Ovid Zanella. Desde lá, muitos grupos leigos têm surgido, mas nenhum tem pregado e tem publicado o Evangelho, a mensagem de 88, nos púlpitos e no papel. A verdade é essa. E se existe algum livro que contém a mensagem, eu creio que está enterrado debaixo da terra, porque até agora não apareceu. O estado de Laodiceia. Nesse momento nós iremos falar um pouco sobre o estado de Laodiceia. Falamos que a mensagem que Deus enviou em 1888 foi o Evangelho que foi rejeitado, que era a mensagem que iria trazer a cura para a igreja de Laodiceia, para o povo de Deus. 1888, Deus trouxe uma mensagem, e essa mensagem iria trazer a cura para a igreja de Deus, para a igreja de Laodiceia.
aqui nós olhamos o estado da igreja de Laodiceia, o anjo da igreja de Laodiceia, este anjo representa a organização da nossa igreja. Por quê? Houve 7 períodos de igreja, 7 igrejas. Começou com a igreja de Éfesos, findaria com a igreja de Laodiceia. Cada igreja foi representada pelo anjo. E de acordo com a Bíblia, anjos em profecia significa mensageiro, ou seja, um ministério de cada igreja. Então, o anjo de Laodiceia representou o ministério, a organização da igreja adventista do sétimo dia. E nós iremos ver agora, dentro do estudo, a continuação, quando foi que a igreja de Laodiceia, que a igreja adventista, que em 1844, bem aqui, representava Filadélfia. 1844, a igreja adventista surgiu como um povo santo, um povo fervoroso, um povo de fé, com o pastor Irã Edson tendo a revelação do santuário. Aqui nós encontramos este povo. Olha como era este povo: um povo fervoroso, um povo de oração. Mas logo este povo entrou nesse estado aqui, e passou a dormir, representando a parábola das 10 virgens. Dormiu. E vamos agora abrir a Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, diz o anjo de Laodiceia, e de nada tenho falta. Eu não preciso de nada, disse ele, eu não tenho falta de nada, eu sou rico, eu tenho muitas escolas, eu tenho as maiores clínicas do mundo. Me mostra dentro das igrejas protestantes, qual é a igreja protestante que tem as maiores clínicas, os maiores hospitais, as maiores casas publicadoras. Só para saber de uma coisa, no Brasil, a casa publicadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a maior gráfica do mundo. A maior gráfica do mundo hoje, dentro do Brasil, no mundo inteiro. Aqui no Brasil, quem tem é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o anjo diz que nada tenho falta, sou rico, tenho os melhores colégios, os melhores professores. Olha o que diz mais: e de nada tenho falta. Olha o que Jesus Cristo diz para este anjo: e não sabes que tu és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu? E não sabe que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírios, para que vejas. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É o conselho da testemunha verdadeira, que é Jesus Cristo, ao anjo da igreja de Laodiceia, ou seja, a organização, a associação geral dos adventistas do sétimo dia. E Deus aconselha ao anjo a comprar o quê? Ouro, vertidos brancos e colírio. O ouro provado no fogo, vertidos brancos e colírios, são símbolos do Evangelho. Esses 3 elementos representam o Evangelho, certo? De acordo com Testemunhos Seletos, volume 1, página 477,
a página 478, assim está escrito: o ouro aqui recomendado, como tendo sido provado no fogo, é o amor, é fé e amor, e enriquece o coração, pois foi purgado até tornar-se puro. Os vestidos brancos são a pureza de caráter e a justiça de Cristo comunicada ao pecador. O colírio é aquela sabedoria e graça que os habilita a distinguir entre o mal e o bem, entre o pecado e a justiça. Ou seja, o anjo de Laodiceia havia ficado cego, não sabia distinguir entre o pecado e a justiça. O pecado chamava justiça e a justiça chamava pecado, porque era cego. As vestes brancas representavam a justiça de Cristo, que é lançada sobre o pecador no momento em que ele pede perdão dos pecados conhecidos. O isenta da culpa e do pecado. A fé, indo mais adiante ainda, no livro Parábolas de Jesus, a página 158, olha o que está escrito: o ouro provado no fogo é a fé que opera por amor e purifica a alma. O ouro provado no fogo é a fé que opera por amor e purifica a alma. Então, mas a partir de quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia entrou no estado de Laodiceia? Em 1844, a Igreja Adventista era Laodiceia, como é ensinado? Não. Em 1844, em 1845, em 1850, a Igreja Adventista era representada pelo anjo de Filadélfia. A palavra Filadélfia quer dizer amor fraternal. Certo? Era um povo que tinha verdade, amor fraternal. Eles saíram pregando as 3 mensagens angélicas. Em 22 de outubro de 1844, o terceiro anjo uniu-se com os 2 primeiros anjos e saíram proclamando a verdade como ela era, na pessoa de Jesus Cristo. No livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 29 a 30, olha o que está escrito lá. Isso aqui foi escrito no ano de 1855. Em 1855, Ellen G. White diz assim: vi que o Espírito do Senhor tem estado a extinguir-se na igreja. Olha, em 1855, o Espírito Santo de Deus começou a afastar-se da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que estamos lendo aqui não é um catecismo da Igreja Católica, não, é os livros da igreja, publicado pela igreja, da chamada profetisa da igreja. Não é eu que escrevi. E nem comprei nas edições Paulina. Não é da Igreja Batista, nem da Igreja Assembleia, é da Igreja Adventista. Aqui nós estamos vendo, dentro da profecia, como foi que nós chegamos a esse estado tão miserável, como os piores crentes do mundo hoje, como os piores crentes. Não devemos tapar o sol com a peneira, certo? Não devemos tapar o sol com a peneira. Em Testemunhos Seletos, a página 122, Testemunhos para a Igreja, 122, em 1856, a profetisa escreveu: o Senhor mostrou-me em visão algumas coisas concernentes à igreja em seu estado atual de mornidão,
as quais lhes passo a relatar. A igreja me foi apresentada em visão. Disse o anjo à igreja: Jesus lhes diz: ser zeloso e arrepende-te. Em 1856, nós estamos vendo aqui por data, cada escrito que vem mostrando o estado atual da igreja, como ela começou a decair, começou a cair num estado de mornidão e morte espiritual. Isso foi escrito em 1856, Testemunhos para a Igreja. Em 1859, na página 186, olha o que está escrito. 1859. Em 1859, a igreja entra por completo no estado de Laodiceia. A liderança adventista, ela passa a representar completamente o anjo de Laodiceia. A profecia de Apocalipse, capítulo 3, versículo de 1 em diante, versículo de 14 adiante, cumpre-se literalmente no povo adventista desde o ano de 1859. Olha o que diz: foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus no tempo presente. Foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus no tempo presente. Isso aqui foi escrito em 1859. 1859. Uma vez perdido o Evangelho, era impossível vê-lo em Apocalipse capítulo 14, versículo de 6 a 12. Ou seja, em 1859, a igreja, ela fica sem o ouro provado no fogo, sem o colírio e sem as vestes, que representam o Evangelho. Ela já não tinha mais o Evangelho. A nossa igreja, como liderança, havia perdido o Evangelho, havia entrado num estado de apostasia, de miserável, pobre, cego e nu. Era a condição de Laodiceia. Era a condição de Laodiceia em que a igreja mergulhou em 1859. Temporária ou permanente? Certamente ela não precisava ser permanente, porque Deus tinha providenciado para a sua rápida recuperação desta enfermidade fatal. Infelizmente o povo tomou uma atitude que, embora não vissem por si mesmos aquilo que o Senhor lhe estava a dizer acerca deles, nada havia que pudesse fazer pelo problema. Era com certeza um engano fatal. Se a igreja tivesse dado ouvido à verdade, no momento em que Adão pecou, o que foi que Deus providenciou para Adão? No momento em que Adão pecou, Adão ficou nu. O que foi que Adão fez? Adão pegou folhas de figueira, costurou e se vestiu. Olha como Adão ficou tolo. Folha não dura nada. Mas no momento em que Adão pecou, Deus foi perante Adão, Adão foi humilde, e Jesus Cristo lhe ofereceu as vestes, suas vestes, as vestes de sua justiça, e ali foi retirada as folhas que representavam o seu próprio caráter, uma justiça feita pelo próprio Adão, que é o esforço próprio de se vencer o pecado, e ali foi trocado pelas vestes do Cordeiro. E se a igreja em 1859, ela também tivesse sido humilde como Adão foi, o que aconteceria? Ela teria sido recuperada, sua visão espiritual, sua nudez teria sido coberta, e ela voltaria a ser rica de novo, porque foi imediatamente providenciado para ela os remédios para a sua cura e sua apostasia. O livro Testemunhos para Ministro,
página 91, está o relato de Deus providenciando o remédio para a cura de Laodiceia. E olha quem foi que trouxe o remédio. Deus agora colocou esse remédio para a cura de Laodiceia nas mãos de dois homens jovens, dois pastores, por nome Jones e Wagner. Mas devido ao orgulho, à apostasia, à mundanidade, a igreja não reconheceu, não aceitou e não creu no evangelho enviado por aqueles dois homens. Olha o que nos diz o relato da Pena Inspirada. Em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosas mensagens ao seu povo, por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo. Essa mensagem apresentava a justificação pela fé no fiador. Ellen G. White diz bem aqui que a mensagem que Deus enviou por intermédio dos pastores Jones e Wagner representava a justificação pela fé. Olha o que diz mais. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo. E essa justiça se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. A justificação pela fé se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Olha o que diz mais. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo, em grande medida. Então, as mensagens que Deus enviou em 1888, que está escrito nesses livros, certo? É o Evangelho eterno, que deve ser pregado ao mundo através do derramamento do seu Santo Espírito em alto clamor, em grande medida. Então, Deus providenciou o remédio, a cura para a igreja de Laodiceia. E a palavra de Deus vem mostrando que antes de 1888, a mensageira do Senhor começou a enviar mensagens de advertência, admoestação, repreensão para a liderança, para que ela se preparasse, porque Deus iria enviar uma mensagem para ela, para curar sua apostasia. A liderança da igreja não foi pega de surpresa. Porque, se nós lermos Testemunhos para a Igreja, volume 5, ali nós encontramos muitas admoestações para a igreja, nos Testemunhos para a Igreja, Deus despertando a igreja, Deus chamando a atenção da liderança, que logo, logo Deus enviaria uma mensagem. E ela disse: se a igreja não se despertasse, ela não iria reconhecer a mensagem enviada do céu. E, infelizmente, a palavra de Deus mostra que eles não reconheceram mesmo. Não reconheceram. Leiamos mais um pouco. A justificação pela fé, a justificação é impossível sem fé. De acordo com o que nós lemos, a fé representa o ouro provado no fogo. O ouro representa a fé. O anjo de Laodiceia, ele não tem o ouro. O ouro representa a fé. Então isso significa que o anjo não tem a fé. Ou seja, a igreja adventista não tem de posse a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E o homem é justificado pela fé. Então isso significa que nós não temos a justificação pela fé. Não estamos pregando o evangelho ao mundo. Certo? Não estamos pregando. Para termos mais uma comprovação, entramos dentro de uma igreja e vamos de banco a banco nos membros da nossa igreja e pergunte assim: meu irmão, o que é o evangelho? E ele vai dizer: é os 10 mandamentos.
você torna a perguntar, meu irmão, o que é o evangelho? Ele vai dizer assim, é a palavra de Deus. Você caminha mais e pergunta, meu irmão, o que é o evangelho? Ele vai dizer, o evangelho é um conjunto de verdade. Ou seja, como igreja, os membros não sabem o que é o evangelho. Se os líderes não sabem, vão saber os membros. Continuemos. Os adventistas, como povo, em 1859, já não estava na posse do evangelho eterno. Não estava mais de posse do ouro provado no fogo, do colírio e das vestes brancas. O ponto crucial é, portanto, que eles perderam a mensagem do terceiro anjo. Em 1859, a liderança da nossa igreja já não era mais representada pelo terceiro anjo. Eles não representavam o terceiro anjo. Eles não tinham mais a tríplice mensagem angélica. Eles não estavam mais proclamando a tríplice mensagem angélica. Eles estavam proclamando a lei destituída do evangelho. A lei destituída do evangelho. Por outras palavras, a mensagem específica que havia trazido o movimento à existência não era mais possuída pela igreja. Uma vez perdido o evangelho, era impossível vê-lo. Em Apocalipse capítulo 14, versículos de 6 a 12. Em 1888, levantou-se uma situação muito reveladora. Aqueles que pretensamente tinham ensinado a mensagem do terceiro anjo, foram confrontados com o que o Senhor chamou por mensagem do terceiro anjo em verdade. As duas mensagens já não se harmonizavam, nem podiam unir-se entre si. A liderança que dizia que estava pregando a mensagem do terceiro anjo, foi confrontado com a verdadeira mensagem do terceiro anjo. Então ali havia duas mensagens, por nome de terceiro anjo. Uma era verdadeira, a outra era falsa. Aquelas duas mensagens representavam as duas mulheres que Abraão teve, Sara e Agar. Aquelas duas mensagens representavam os dois filhos que Abraão teve, Isaque e Ismael. Ou seja, devido à falta de fé de Abraão, impulsionado pela sua mulher Sara, que entrou na incredulidade, Deus havia dito para Sara que ela ia ter um filho, o filho da promessa. E ela já estava na sua velhice, e ela pensou que Deus não iria cumprir com o seu propósito na vida dela. E ela disse a Abraão, vai, arranja uma mulher, venha coabitar com a minha criada, a minha escrava, e tu terás um filho dela, e ela será o herdeiro. E Abraão seguiu os conselhos de sua mulher, e ali coabitou com Agar, e ela teve um filho. Agora lembremos de uma coisa, Agar era uma escrava, e tudo que Agar poderia produzir era um filho escravo. Ele iria nascer, não iria nascer como homem livre, porque era filho de uma mulher escrava. E como escravo, ele não poderia e não iria herdar a herança do livre de Abraão. Da mesma forma, irmãos, Ellen White e o pastor Wagner vem mostrando que a mensagem que a igreja estava pregando, que a liderança da igreja adventista estava pregando, representava Agar. E tudo que a igreja estava produzindo naqueles dias, eram pessoas para a escravidão. Os membros que a igreja estava batizando, os conversos que ela estava trazendo para a igreja, eram pessoas da escravidão para a escravidão. E essas pessoas que eram nascidas no seio da igreja, produzidos por Agar, eles não iriam herdar com o filho da livre,
eles não iriam herdar a herança que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Somente pessoas livres e libertas podem herdar as bênçãos do céu. Jones agora representou quem? Representou o filho da livre. A mensagem que Jones trouxe era a mensagem que produzia a libertação do pecado, a vitória sobre o pecado. E a mensagem que Jones Wog proclamou em 1888 levava o ser humano a herdar as bênçãos do céu. Que maravilhosa, irmãos, era aquela mensagem. E é aquela mensagem. Então a igreja entrou nesse estado de apostasia. Isso aqui está escrito no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 30. Vamos ler mais um pouco o comentário desse belíssimo livro. Enquanto permanecesse nesse estado de engano próprio e continuasse a resistir à luz enviada do céu, demonstravam que não tinham sido libertados desse triste estado no qual tinha mergulhado por volta de 1859. Se houvesse ainda algumas dúvidas acerca disso, o testemunho de que se segue devia removê-la. Ellen G. White vem mostrando que a mensagem foi rejeitada. Em 1888, nós agora encontramos 3 classes de pessoas dentro da igreja adventista. Olha, nos dias de Jesus Cristo existia 3 classes de pessoas: os fariseus, os saduceus e o grupo dos discípulos. Os saduceus eram os liberais, eram os mundanos. Os fariseus eram aqueles que tinham uma capa de santidade, eram os chamados conservadores. E esses 2 grupos, eles não se uniam, eles se odiavam entre si, porque um queria a liderança. Mas quando Jesus surgiu na história, esses 2 grupos se uniram para perseguir a Jesus. Da mesma forma, em 1888 existiam aqueles chamados conservadores, que falavam muito no sábado, que falavam muito na lei. E existiam aqueles que eram formalistas, mundanos declarados dentro da igreja. Esses 2 grupos não se amavam. Mas quando Jones Wog surgiu na história com esta mensagem, esses 2 grupos se uniram para combater a mensagem de 1888. Olha que paralelo. Os grandes acontecimentos da história iam se repetir no futuro, está se repetindo. E hoje, dentro da nossa igreja, encontramos esses 3 grupos: os liberais, os conservadores, que se unem para lutar contra a verdade de Deus. O anjo de Laodiceia rejeitou literalmente a mensagem do 3º anjo. A igreja perdeu literalmente a mensagem de Cristo, justiça nossa, e o poder que acompanhava aquela mensagem para terminar a obra e ver a introdução do reino de Deus. Uma religião fria, morta e formalista tomou o lugar do poder vivo e salvador do evangelho eterno. Quando uma igreja aprecia, recebe, crê e atua com uma mensagem do céu, o que acontece? Seus líderes preservam e sustentam com diligência diante dos membros a história que tomou lugar e a mensagem que foi ensinada. E os homens, por meio dos quais foi enviada a luz, são recordados e honrados. E o que acontece dentro da nossa igreja? Jones Wagner é recordado e é honrado? De maneira nenhuma. Se a luz mais brilhante enviada por Wagner e Jones houvesse sido aceita, a história que tomou lugar, a mensagem que foi ensinada e a função que esses poderosos servos do Altíssimo desempenhavam, seria mantida diante de toda a classe denominacional. E seus livros seriam impressos pelas editoras adventistas.
e promovidos por todo mundo adventista. Mas esse não tem sido o caso. Durante os anos que sou adventista do sétimo dia, tudo que eu aprendi até hoje nunca foi aos pés de um pastor. Nunca foi através da própria liderança. Foi através de esforço pessoal, através do poder de Deus, do incentivo de Jesus. Sou um estudante profundo da história da Igreja Adventista Sétimo Dia. Tenho estudado os livros da igreja. Tenho comprado todos os livros que é traduzido em português. Tenho examinado outras obras de outras línguas. Tenho examinado muito sobre. Nesses livros, eu encontro muita coisa sobre Tiago White, Guilherme Miller, José Bates e outros pioneiros. Mas nada consigo encontrar sobre Jones e Wagner. Um livro que eu encontrei alguma coisa foi o livro A Mão de Deus ao Leme. E ali está completamente distorcido. E ali Jones e Wagner está classificado como aqueles que morreram na apostasia. Certo? Enquanto aqueles que rejeitaram a mensagem de 1888 foram colocados como aqueles que morreram na fé. E esses livros que os membros leem é o tipo de informação que eles passam a ter através dos livros publicados hoje pela nossa igreja. Foi senão, depois que eu entrei em contato, em 2002, 2003, por aí assim, com uma jovem lá do Paraná, de Medianeira, e ela me pôs em contato com o seu tio, o irmão Zanella, e ele me enviou uma caixa desse livro. Parece que era 150 livros. E aqui eu comecei a estudar, comecei a ver tudo sobre Minneapolis. Foi então que eu despertei. Foi então que eu despertei e comecei também a despertar as pessoas aqui no Nordeste e no Norte e em outros lugares com essa mensagem. E ali eu comecei a publicar os livros, publiquei Lições de Fé, comentário de Gálatas, comentário de Romanos, publiquei um pouco do livro Concerto Eterno, publiquei Cartas aos Gálatas, comecei a publicar para o povo de Deus. Ajuntei algumas moedas e comecei o trabalho de publicação, publicando esses livros. Publicando em livros, em jornais, em panfletos. E isso contra a vontade da própria igreja. Com o próprio esforço, através das moedas de uns bons irmãos. E esses livros nunca haviam sido publicados no Brasil e em outras línguas. Certamente eles não haviam sido reproduzidos nas editoras adventistas. A nova organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando sabe de alguém que professa estudar qualquer dos escritos dos pastores Jones e Wagner, com segurança é classificado de fanático, perfeccionista, santarrão, cismático e, sobretudo, perigoso. E é excluído a qualquer custo do rol de membros da igreja. Qualquer pessoa que passa a examinar a história da própria igreja e descobre as verdades, imediatamente ele é excluído do rol de membros. Isto não é a maneira que se espera de uma igreja que ama e ensina a mensagem de Deus. A mensagem que Deus enviou por intermédio dos pastores Jones e Wagner.
Ela devia honrar antes que desonrar, e estimularia antes que eu desanimar, e eu promoveria antes que ocultá-los. Os líderes adventistas ensinam uma doutrina com o mesmo nome. No entanto, não é a mesma mensagem. Apenas é uma engenhosa falsidade. Os líderes da igreja mantiveram toda a verdade escondida no monturo do erro. Eles têm perseguido com vigor os que têm se atrevido a trazer toda a luz, e nunca têm readmitido os que foram expulsos por crer e ensinar a mensagem de 1888, a menos que se retratem de o haver pregado. Estas são as coisas que a igreja nunca haveria feito se houvesse aceitado a mensagem e os mensageiros enviados do céu. O fato de estarmos ainda neste mundo de pecado e dor, todavia é prova inegável de que a luz foi rejeitada a favor do falso evangelho. É isso mesmo, irmãos. E eu conheço muitas pessoas que foi readmitida porque se retratou. A liderança levou eles perante o conselho e disseram para eles: vocês gostariam de ter cargos de novo? Vocês gostariam de cantar dentro da igreja? De pregar? E eles disseram sim. Pois então vocês agora devem chegar perante a igreja e dizer que essas mensagens não é de Deus. A chamada Inquisição. E muitos que conheci dentro de São Luís do Maranhão fizeram o mesmo, se retrataram, se rebatizaram, certo? Tudo isso por causa de um cargo e medo de permanecer ao lado da verdade. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, nos diz: não sabes que tu és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Então nós estamos ouvindo aqui o estado da nossa liderança, que não tem os elementos do céu. Vamos ver Testemunhos Seletos, volume 3, a página 220. Esse texto vem falando um pouco sobre a liderança, os líderes, os nossos pastores. Diz assim: os ministros estão dormentes, estão também os membros da igreja, e o mundo perece em pecado. Queira Deus ajudar o seu povo a despertar. Os ministros já estão dormentes, estão também os membros da igreja, e o mundo está a perecer. Os ministros estão dormentes, dormindo, eles não têm poder para despertar os membros. Os ministros inventam, hoje a nossa liderança inventa todo tipo de semana de oração para despertar a igreja. Quando termina a semana de oração, os membros estão pior do que no início. Por quê? O que converteu 5.000 pessoas no dia de Pentecostes foi o Espírito Santo. Foi a verdade. Eles ali não fizeram brincadeiras, não converteram uma multidão através de neurolinguístico. De maneira nenhuma. Foi através do verdadeiro evangelho. Olha o que nos diz mais o livro 2 Testemunhos para a Igreja, a página 337. Diz assim: homens e mulheres estão nas últimas horas de graça e, no entanto, são descuidados, ignorantes, e os pastores não têm poder para despertá-los. Eles mesmos, eles próprios dormem. O mundo está perecendo, a igreja está perecendo, e os próprios pastores dormem. Dormem
são cães gulosos, não tem poder para despertar a igreja. Não tem poder para despertar os próprios membros. Um pastor só tem poder para despertar uma congregação se for através do poder do evangelho. Se for através de uma vida santa, uma vida consagrada, através do poder do evangelho. Sem o evangelho, ele não tem poder nenhum para despertar uma igreja. A igreja de Laodiceia, os laodiceanos, aqueles que um dia deixarão de ser laodiceano, não serão despertados por tais ministros. E agora, o que foi que aconteceu? Nos dias de Jesus Cristo, Jesus escreveu no livro de São João: olha, eu vim em meu próprio nome e vocês não me receberam. Se outros vierem no seu próprio nome, vocês irão receber. E foi o que aconteceu. Jesus veio, vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. São João capítulo 1. Em 1888, Deus enviou a verdade. A verdade foi rejeitada. Quando a verdade é rejeitada, o que vem após a verdade? Quando ela é rejeitada? Mentira, erro, apostasia. E agora, após a rejeição da mensagem, em 1902 ao ano de 1907, a igreja entra na chamada apostasia alfa. Os ensinamentos do pastor John Kellogg, o panteísmo, o espiritismo. A igreja adventista foi envolvida no espiritismo em 1902. Após a apostasia alfa, olha o que nos diz o livro de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 197. Diz assim: não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrina de demônios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo, diz a palavra de Deus em 1902. O ômega será de natureza mais assustadora. Ellen G. White vem mostrando que após a apostasia que a igreja entrou em 1902, enquanto ela estava viva, ela falou que logo, logo a igreja, a liderança iria mergulhar na apostasia final, que quer dizer ômega. Alfa quer dizer princípio, ômega quer dizer final. Eu sou o princípio e o fim. Então, a apostasia ômega. E olha o que esta apostasia ômega iria fazer. Vamos ler então. Página 204 de Mensagens Escolhidas, volume 2, volume 1, diz assim: o inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia. O diabo falou: olha, vocês devem fazer uma reforma. E que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé. Essa reforma seria uma reforma que iria renunciar às verdades e colocar mentiras, pilares mentirosos em seu lugar. E empenhar-se um processo de reorganização. A igreja, a palavra mostra que nessa apostasia, ela iria empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seria rejeitado os princípios da verdade, se isso acontecesse. Isso aqui ela escreveu em seus dias. Em 1902, ela diz mais:
que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada quando o ômega chegasse. Quando o ômega chegasse, quando a igreja entrasse na apostasia ômega, olha o que iria acontecer mais. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Aqueles princípios que foram levantados desde 22 de outubro de 1844 seriam tidos como erro. Que princípios foram esses? Santuário, expiação, 2.300 tardes de manhã, sábado, reforma pro saúde, certo? Etc, etc. Continuemos então. Dom de profecia. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Ela se tornaria em uma nova organização. Escrever-se-ia livros de ordem diferentes. Quando o ômega da apostasia chegasse, quando a igreja entrasse nesta apostasia, os líderes dessa apostasia passariam a produzir somente livros de uma ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. A partir dessa data, os líderes passariam agora a produzir um sistema intelectual de filosofia, o chamado neurolinguístico, a hipnose. É hoje o que muitas igrejas protestantes fazem. Muitos pastores protestantes hoje levam os membros a chorar, a pular, a gritar, se emociona. É o chamado hipnotismo. E isso a igreja, a liderança da nossa igreja, passaria a ensinar e a ganhar os membros desta forma, um sistema intelectual de filosofia. Os fundadores desse sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa, grandes reavivamentos, grandes reuniões, campais, certo? E essas pessoas seriam ganhas através, não da verdade, mas do erro. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. O sábado seria menosprezado, seria pisado quando o ômega da apostasia chegasse. E também Deus, coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Nada seria admitido a enfrentar o novo movimento. Quem se levantasse para se opor ao novo movimento, à nova organização, de acordo com a profecia, seriam lançados fora, seriam pisados, seriam esmagalhados. E agora, irmãos, esta apostasia aconteceu? Cumpriu-se no meio da nossa igreja? Eu acredito que sim. Olha o que nos diz o livro Cartas às Igrejas. O livro Cartas às Igrejas foi um livro escrito por um dos nossos pioneiros, o autor do livro Ritual do Santuário, o pastor M.L. Andrews, escreveu esse livro, 6 cartas. Mas antes de nós lermos esse livro, vou falar um pouco como começou essa chamada apostasia ômega dentro da nossa igreja. Isso está escrito, esse que irei relatar, está num livro em espanhol, o livro Ômega, do doutor João Carlos Canale, escrito no seu livro Ômega. Nós iremos fazer uma breve oração e logo após nós iremos relatar como tudo aconteceu com esta apostasia, a Ômega começou a se desenvolver dentro da igreja adventista e quando foi que ela culminou, quando foi que a liderança tornou-se o Ômega, certo? E viremos falar tudo que o Ômega atacou,
Que Deus nos abençoe. Oremos para o Senhor nos abençoar na mensagem. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por nos dar graça e a bondade de conhecer essas verdades. Ajude para que não fiquemos apenas no conhecimento, mas que a verdade venha transformar a minha vida e a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém.